Grande celebração alusiva aos 110 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. As comemorações estão se dando nas 5 regiões do país, organizados pela CGADB. A origem das Assembleias de Deus no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 1910 e iniciaram esta grande obra. A origem das Assembleias de Deus no Brasil está no fogo do reavivamento que varreu o mundo por volta de 1900, início do século XX, especialmente na América do Norte. Os participantes desse reavivamento foram cheios do Espírito Santo, da mesma forma que os discípulos e os seguidores de Jesus durante a festa judaica do Pentecostes, no início da igreja primitiva, conforme está escrito em Atos 2. Assim, eles foram chamados de pentecostais. Exatamente como os crentes que estavam no cenáculo, os precursores do reavivamento do século XX falaram em outras línguas que não as suas originais, quando receberam o batismo no Espírito Santo. Outras manifestações sobrenaturais, tais como profecia, interpretação de línguas, conversões e curas também aconteceram. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910, ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil por meio da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. As igrejas existentes na época, Batista de Belém do Pará, Presbiteriana, Anglicana e Metodista, ficaram bastante incomodadas com a nova doutrina dos missionários, principalmente por causa de alguns irmãos que se mostravam abertos ao ensino pentecostal. A irmã Celina de Albuquerque, que na madrugada do dia 18 de junho de 1911 foi a primeira crente a receber o batismo no Espírito Santo, o que não demorou a ocorrer também com outros irmãos. O clima ficou tenso naquela comunidade, pois um número cada vez maior de membros curiosos visitava a residência de Berg e Wingren, onde realizavam reuniões de oração. Resultado: eles e mais 19 irmãos acabaram sendo desligados da Igreja Batista. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em virtude de seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. De repente, o clero católico despertou para uma possibilidade jamais imaginada. O Brasil poderia vir a tornar-se, no futuro, uma nação protestante. Os primeiros passos da Assembleia de Deus no Brasil. Em novembro de 1910, os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, batizados no Espírito Santo, chegaram a Belém do Pará, procedentes dos Estados Unidos da América.
ao crer na doutrina pentecostal pregada pelos dois missionários em 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém. Celina de Albuquerque, membro da Igreja Batista de Belém, enquanto orava, foi batizada no Espírito Santo. O fato teve repercussão imediata na Igreja Batista. Havia aqueles que aceitavam o batismo no Espírito Santo e aqueles que eram contrários à nova doutrina. Em 13 de junho, numa terça-feira, foram excluídos 13 membros da igreja. Sob liderança dos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, os crentes batistas que aceitavam a doutrina pentecostal foram convocados a comparecer à casa onde se instalava a congregação batista na Cidade Velha, a rua Siqueira Mendes, a residência da irmã Celina Albuquerque, para se reunir no dia 18 de junho de 1911. A partir de 18 de junho de 1911, as igrejas pentecostais que iam sendo iniciadas no Pará, começando pela que se reunia na casa de Henrique e Celina Albuquerque, a rua Siqueira Mendes, 67, Cidade Velha, em Belém, passaram a ser chamadas pelo nome Missão da Fé Apostólica. Em 25 de outubro de 1914, chegaram a Belém do Pará os suecos Otto e Adna Nelson, procedentes dos Estados Unidos, para se juntarem a Wingren e Berg. As primeiras publicações da Assembleia de Deus, que antecederam o jornal Mensageiro da Paz, foram o jornal Voz da Verdade, de 1917 a 1918, por Almeida Sobrinho e João Trigueiro da Silva, o jornal Boa Semente, de 1919 a 1930, por Gunnar Wingren e Samuel Nistrom, e o jornal O Som Alegre, 1929 a 1930, por Gunnar Wingren. Primeiros inários. Também em 1917, a Assembleia de Deus de Belém do Pará imprimiu o seu primeiro inário, que ficou pronto no dia 6 de outubro e continha 194 hinos e cânticos. Em 1922, era publicada no Recife a primeira edição da Harpa Cristã, que passou a ser o inário oficial das Assembleias de Deus.